Vou te falar das possibilidades de inteligência artificial que eu acredito que o Airbnb esteja usando nas dinâmicas internas da plataforma. Então eu vou listar algumas coisas que, na minha visão, parecem ter inteligência artificial e eu quero compartilhar com você quais são essas áreas. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Te convido a se inscrever neste canal e a me seguir nas redes sociais. Aqui você pode encontrar o meu @ do Instagram. E esse vídeo aqui, a ideia é a gente falar sobre as possíveis iniciativas de inteligência artificial que o Airbnb pode ser que esteja adotando dentro da plataforma. Não tenho informações oficiais, mas várias coisas me levam a crer que já existem várias iniciativas de inteligência artificial para facilitar o processo ali de gestão de várias demandas dentro da própria plataforma do Airbnb. Então, a primeira delas é a análise de comentários, né? Na verdade, a análise de remoção de comentários. Significa o quê? Hoje, quando o anfitrião quer pleitear a remoção de um comentário de um hóspede, que isso é possível fazer, inclusive, quando o hóspede deixa um comentário que você queira eliminar, é possível você fazer isso, não quer dizer que eles de fato vão eliminar. Mas pelas minhas práticas aqui de solicitar a remoção de um comentário, hoje você já tem um painel que você escolhe qual é a avaliação que você quer remover e você faz uma defesa, você explica o porquê que você quer remover aquela informação. E aí existem várias políticas de conteúdo, política de avaliação e tal, que o Airbnb vai ponderar se aquele comentário em si ele é passível de remoção, seja por retaliação, seja porque o comentário é irrelevante, seja por várias razões, né? E lá dentro da plataforma eles têm esses critérios que você pode até consultar, inclusive, né? E já aconteceu diversas vezes de eu abrir um chamado de remoção e pouco tempo depois, pouco tempo eu digo assim, 5 minutos, 10 minutos, às vezes mais tempo, eles já dão uma resposta. Olha, não foi possível remover este comentário. Ou, olha, conseguimos remover o comentário em função da regra tal, né, que teve um xingamento, teve uma retaliação, teve isso ou teve aquilo. O que me leva a crer é que é impossível, humanamente falando, a não ser que eles tenham um caminhão de pessoas analisando essas remoções, tomarem essa decisão em muito pouco tempo, né, em 5 minutos, em 10 minutos. Então, isso me leva a crer que tenha uma inteligência artificial que vai pegar o que o anfitrião está pleiteando, o que ele está se defendendo, vai pegar o comentário do hóspede e cruzar tudo isso com o que de fato está escrito no chat do Airbnb, com o comportamento do hóspede, etc. E vai pegar as regras de política de conteúdo, regras de política de avaliações, para chegar a uma resposta em que a inteligência artificial vai ler a defesa do anfitrião, vai ler o comentário do hóspede e cruzar com as informações de regras da plataforma, e vai cruzar também com a interação entre o proprietário daquele imóvel e o hóspede. Baseado nisso, a inteligência artificial dá um resultado que é vai remover ou não vai remover. Mais uma vez, não é uma certeza que de fato isso seja por inteligência artificial, mas eu acredito que sim, dada a velocidade que isso vem acontecendo em alguns casos. É muito rápido, então eu acredito que tem uma inteligência artificial diferente de um robô. O robô não tem essa capacidade de interpretar um texto e fazer um juízo de valor frente a regras estabelecidas. Por isso que eu acredito que, neste caso, a remoção de comentários é um dos fatores que pode ter inteligência artificial envolvida. Outra coisa que eu acredito que também tenha inteligência artificial, mas mais uma vez não é uma certeza, é sobre o acionamento do seguro do Airbnb. Por exemplo, se eu peço para o Airbnb um reembolso de R$50, né? Aí pode ser que seja um robô ou pode ser que também seja ali uma inteligência artificial junto para interpretar esses dados. Pensa comigo, imagina que você tenha centenas ou milhares de solicitações de reembolso que os anfitriões fazem para o Airbnb e que você precisa de alguém para analisar se essa solicitação que o anfitrião está fazendo, ela é relevante ou não. Você vai precisar de um ser humano para olhar e falar assim, ah, não, realmente, ó, o anfitrião está pedindo aqui R$50 porque o hóspede manchou uma toalha. Tá aqui a foto que o hóspede manchou a toalha, então logo esse reembolso ele é devido.
vale mais a pena para o Airbnb colocar uma régua de até X reais para que o robô, nesse caso, já pague o anfitrião sem muita demora, porque não vale a pena. Custa até mais caro para o Airbnb colocar um caminhão de gente para ficar decidindo por valores muito pequenos. Então, nesse caso, é mais fácil ser um robô em que você coloca uma certa faixa, ou até, sei lá, 500 reais, 300 reais, não se sabe qual é especificamente, mas até essa quantidade de valor, o Airbnb não vai necessariamente abrir uma investigação um pouco mais profunda. Agora, se você pede um valor mais significativo, é óbvio que vai ter alguma camada de investigação, que às vezes pode ser até uma inteligência artificial, que vai analisar e ver se aquela solicitação de fato ela é passível de ser paga ou tem que ter uma análise humana. E, em última instância, obviamente, a depender do caso, vai um ser humano analisar se aquela solicitação que o proprietário está fazendo ela é relevante e ela é correta, porque às vezes pode ser que o proprietário peça um reembolso de algo que não faz sentido. Exemplo, vamos supor que a televisão pifou, ela parou. Só que não foi necessariamente um dano que o hóspede causou. A televisão simplesmente parou de funcionar, assim como uma geladeira pode parar de funcionar, assim como várias coisas podem parar de funcionar. Então, o Airbnb está no meio de um conflito, entre aspas. Não vou dizer conflito, né? Mas no meio de uma decisão em que, ao mesmo tempo que eles querem garantir que o proprietário tenha o reembolso de um problema que o hóspede de fato causou, eles também podem estar sujeitos a fraudes de anfitriões, em que os anfitriões pleiteiam reembolsos que não necessariamente são verdadeiros. Então, nesse caso, precisa de alguém ali para ver as provas que o anfitrião está mostrando e fazer o juízo de valor se aquilo faz sentido ou não ser reembolsado ou não. Então, acredito que existe uma IA ali também ajudando a tomar essas decisões, em vez de você contratar um caminhão de seres humanos para apertarem botões para dizer que, beleza, 50 reais, manda lá para o anfitrião. Então, acredito que tenha iniciativas neste sentido. Uma coisa que eu não tenho dúvidas que tenha inteligência artificial e que inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição um artigo do próprio Airbnb que assume que as conversas são lidas e podem ser interpretadas por inteligência artificial, né? Que é o quê? Nas conversas que você troca com o suporte e com os hóspedes do Airbnb. Então, tudo que você conversa dentro da plataforma, seja com o próprio suporte do Airbnb ou na troca de conversas com o hóspede, você está dentro do ambiente do Airbnb, você não está no WhatsApp. Então, logo, quando você está dentro da plataforma ali do Airbnb, eles têm controle total sobre as conversas e o que você está conversando com os hóspedes. Usando inteligentemente a inteligência artificial, se eu fosse dono do Airbnb, com certeza já estaria fazendo isso faz tempo. Não para espionar os anfitriões nem nada, nem os hóspedes, e sim para entender comportamentos. Porque através desses comportamentos, desses insights, e é um volume enorme, né? Você não vai ter lá seres humanos analisando milhões e milhões de mensagens todos os dias. Então você coloca uma inteligência artificial para, dentro de uma premissa, você ir identificando comportamentos. Então, por exemplo, quando o hóspede ou o anfitrião está ofendendo um ao outro, ou alguma coisa nesse sentido, ou quando um hóspede está buscando quebrar a regra da casa, levando mais pessoas e escrevendo isso, ou perguntando coisas, etc., a inteligência artificial vai identificar padrões, vai identificar comportamentos e vai ter uma regra do que fazer com isso. Seja não seguir adiante com aquela reserva, em caso de uma consulta, ou durante uma reserva em questão aparece alguma flag, alguma coisa, olha, atenção aqui para esse tipo de conversa, e por aí vai. Então, isso pode mostrar indícios de maus comportamentos que podem ser mapeados pela inteligência artificial, ou às vezes até um grande banco de dados de tendência de como que as pessoas se comunicam e até uma previsão de como que a interação é feita a ponto de gerar uma venda a mais ou de gerar um problema a mais. Tudo isso, se você tem um volume de dados gigantesco, você consegue tirar insights disso. A mesma coisa que o Google faz, né? O Google, você não paga nada para usar o Google, só que você paga dando o seu dado, dando a sua informação, dando o seu comportamento, dando as suas preferências. Então a partir desses dados, eles vão unindo essa inteligência para devolver uma solução, para devolver uma venda ou um processo melhor, justamente porque você está compilando uma série de comportamentos para você atuar nesses comportamentos. Um exemplo disso, quando a gente faz as nossas imersões, a gente manda uma pesquisa para as pessoas que compram os ingressos para participar. E na pesquisa a gente faz várias perguntas. O que você gostaria de aprender sobre gestão de Airbnb? Eu gostaria de aprender isso, tal. O que você sente mais dificuldade? Isso aqui. A pessoa escreve, tal. E aí
300, 400, 500, 1000 pessoas vão responder essa pesquisa, eu rodo numa IA e eu consigo enxergar qual é a maior dor que essas pessoas mais citaram. Dessas 1000 pessoas, imagina eu ter que ficar lendo 1000 pesquisas, com cada uma falando uma coisa diferente, escrevendo um texto diferente. É muito mais fácil colocar numa inteligência artificial que vai pegar padrões, vai enxergar padrões que muitas vezes um ser humano não é capaz de interpretar. E olha que interessante, recentemente a gente fez exatamente isso com uma inteligência artificial, o ChatGPT, e a gente fez uma pesquisa sobre imersão, sobre a imersão de gigantes, né, da temporada, que são gestores profissionais, e a inteligência artificial trouxe um insight que provavelmente eu não teria. E não que seja 100% verdade, mas que parece ser. A maior parte das pessoas que tem vários imóveis, muitos imóveis, respondiam à pesquisa com menos caracteres. E as pessoas que tinham menos imóveis, assim, de 5 a 10 imóveis, escreviam um texto maior. E quem tinha, sei lá, 20, 30, 40 imóveis, escrevia menos. E aí a inteligência artificial falou assim, olha, encontramos esse padrão. Será que talvez as pessoas que têm mais imóveis estão estressadas ou não têm tempo para parar e escrever com mais riqueza de detalhes o momento delas? Porque é isso, você fala, cara, faz sentido, né? E foi um padrão, não foi um comportamento, foram vários comportamentos compilados pela inteligência artificial. Então, isso eu estou dizendo, eu sou um afegão médio. Agora, imagina o Airbnb, uma empresa bilionária, com 1 zilhão de dados na mão. Vocês acham que eles não têm inteligências justamente para prever coisas, prever comportamentos e melhorar o produto, oferecer outras soluções? Sem dúvida, essa é mais uma iniciativa, uma possibilidade de inteligência artificial que eu acredito que eles estejam usando. E em complemento ao que eu acabei de falar, todas essas conversas, todas essas interações das pessoas precisam estar em consonância com as regras da plataforma. Então, você já deve ter ouvido falar, mas toda plataforma tem ali o seu termo de uso, né? O termo de serviço, etc. Ou seja, as regras da plataforma. Então, se você, por exemplo, antes de uma reserva confirmada, você tentar fazer um contato por fora da plataforma com aquele hóspede. Então, o hóspede mandou uma mensagem para você, ele está consultando a sua acomodação e o cara fala, ó, anota o meu WhatsApp aí pra gente conversar e tal, não sei o que, tá. Isso infringe as regras da plataforma. Mais uma vez, se a inteligência artificial identifica esse problema, né, essa tentativa de quebra e violação das regras, dentro de um escopo geral, né, do que os termos de uso da plataforma prevêem, então a inteligência artificial ajuda a mapear o que é que está acontecendo e quais são as vulnerabilidades ou as tentativas de quebra de regra que o hóspede e o anfitrião estão fazendo. Né? Um ser humano, obviamente, não vai ter a condição de fazer isso, né? Ainda mais considerando que todos os dias, sei lá quantas milhões de interações no mundo inteiro o Airbnb tem com os seus clientes, com os anfitriões e com os hóspedes. Então toda aquela conversa é monitorada e várias inteligências artificiais, eu imagino, que estejam atuando justamente para dar a inteligência que o Airbnb precisa e que sem a inteligência artificial era muito mais complicado, porque aí você não tinha a interpretação, a criação de padrões e o entendimento desses padrões de maneira mais resumida, que nem eu falei da pesquisa que a gente fez com os nossos alunos da imersão. São vários insights que você pode tirar e agir inteligentemente com essas informações. Aproveito e faço convite para você, se você quiser participar de alguma das nossas turmas de anfitriões, sejam anfitriões iniciantes, sejam anfitriões intermediários, avançados ou até gestores profissionais de Airbnb. Os links para participar de imersão, turma fechada, curso, etc. estão na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, dá uma hypada nesse vídeo se você achou essa informação relevante. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!